E nós cumprimentando a todos aqueles que nos acompanham de seus lares através do Facebook da casa, fora da caridade, não há salvação. Na noite de hoje, nós temos a alegria de estar recebendo a Lúcia, que vem pela primeira vez trazer um pouco dos seus conhecimentos, e ela traz como tema da sua reflexão da noite, Dr. Bezerra de Menezes, médico dos pobres. Então, nesse clima de paz, de alegria e fraternidade, eu te convido, minha tia Lúcia, para vir nos honrar com essa presença nessa casa. Depois que eu vou pôr aqui, né? No bolso. Fica melhor? É de trás. Obrigada. Muito obrigada. Ela falou para subir bem devagar, que esse negócio anda. Boa noite a todos. É com muito prazer que eu venho a essa casa de amor, que a gente é recebido com tanta ternura, os braços abertos. Eu frequentei muitas vezes como espectadora aí também, né? E hoje eu tive o prazer de receber o convite da casa, e através da Glória, ela me ligou falando se eu poderia falar na noite de hoje. E eu falei a ela, qual o tema que você quer que eu fale? E ela falou, isso fica a seu critério. Gente, eu não tive dúvida nenhuma. Na hora me veio o meu padrinho, que eu chamo de meu padrinho, Dr. Bezerra de Menezes. E quando eu comecei a estudar ele, eu já tinha essa criatura como uma pessoa muito grata ao meu coração. Em tudo que eu pedia, eu confiava muito e confio muito nele. E nós temos também como patrono da capelania espírita, na qual eu fiz parte por 6 anos, junto até com o meu querido lá, você estava junto com a gente, né? E a gente, em cada lugar que a gente ia, como nosso patrono é ele, eu percebia que a cada momento que a gente entrava pelos corredores do hospital, em cada quarto, em cada UTI que nós chegávamos, a gente sentia a presença de Dr. Bezerra ou de sua equipe nos protegendo, nos incluindo naquilo que deveríamos falar para os pacientes, levando o quê? Coragem a eles nessa dor que eles tinham dentro do hospital, levar fé, levar esperança, falar um pouco de Jesus. Então isso para mim já foi muito mais do que eu merecia, ter uma pessoa, um ser como esse iluminado junto com a gente. Há 192 anos nasceu uma estrela que jamais se apagou, que hoje brilha nos céus e brilha em nossos corações. Falar de Bezerra de Menezes é falar de alguém que viveu intensamente o Evangelho de Jesus. Alguém que praticou o maior dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É falar da caridade em pessoa. E comprovou que fora da caridade não há salvação, como é o nome daqui do nosso centro. Mas para sabermos a história terrena dele como Bezerra de Menezes, nós vamos voltar ao tempo e vamos ver as outras reencarnações que ele teve, para a gente poder entender. A primeira que se tem conhecimento é como Zaqueu. Vocês sabiam que ele foi Zaqueu? Pois é. Para mim também, quando eu fiquei sabendo, fiquei surpresa. Nossa, né? Mas foi Zaqueu e falo Zaqueu Matias. E eu explico por quê. Eu faço um parênteses nesse momento para explicar que Zaqueu e Matias é a mesma pessoa. Naquela época, era costume colocar o nome nas pessoas, mas de acordo com a função. Então, ele, como cobrador de impostos e tudo mais, uma rica província, e era muito rico, ele era conhecido por Zaqueu. Quando ele se converte depois ao cristianismo, ele passa a ser Matias. Ficou bastante claro, né? Agora, a gente pode... Nossa, subiu, né?
Agora a gente pode também pensar em outros personagens que tinham um nome e depois passaram a ter outro, como Paulo, que era Saulo, quando perseguia os cristãos, que significa o grande. E depois ele passa a ser Paulo, que significa pequeno. Outro exemplo que a gente pode dar, o mesmo aconteceu com Levi. Levi era amigo de Zaqueu, que também era cobrador de impostos. E foi um grande influenciador para Zaqueu também se modificar. E Levi era Mateus, ficou como Mateus, o evangelista. Zaqueu tinha por amigo Levi, que foi grande influenciador em sua vida, e ele fala que o Cristo iria passar por aquele lugar, por Jericó, e ele queria muito conhecer o Cristo. Mas ele tinha uma baixa estatura, então ele sobe numa figueira. E quando Cristo está passando juntamente ali com os seus discípulos, Mateus fala a ele: mestre, olha, meu amigo está ali em cima. Ele quer conhecê-lo. Daí o mestre fala, olha para ele e fala: desça, porque essa noite eu vou pernoitar em sua casa. E ele fica muito feliz, é claro, né? E ele vai, leva Jesus à sua casa e é oferecido um grande banquete lá. E ele conversa muito com Jesus. E quando ele termina o circulote deles ali, ele fala assim, que ele estava muito infeliz com as suas atitudes dentro da sua profissão. E dizia assim: eis que a metade dos meus bens eu darei aos mendigos, e que se defraudei alguém, eu devolvo quadriplicado. E Jesus responde: hoje aconteceu a salvação em tua casa, pois o Filho do Homem veio procurar e salvou o perdido. Agora contemple em tua casa a salvação. Na manhã seguinte, Jesus rumava para Jerusalém, porque era a época das festas de Páscoa, das consagrações de Páscoa. E não é que Zaqueu acompanha também os discípulos, vai junto. E no meio da estrada, ele é batizado numa fonte, ele é batizado por Mateus, por Felipe e por Pedro. E ali que ele passa a se chamar Matias. É a transformação dele ao cristianismo. E Matias aí acompanha, Zaqueu Matias, né? Ele acompanha o Cristo até o suplício na cruz. Na comunidade cristã, ele conhece Maria, a mãe de Jesus, a Santíssima. E ela fala a ele, agradece de ter recebido em sua casa o seu filho. E ele fala a ela que para ele foi a maior coisa que aconteceu e que ele ganhou um amigo inestimável, que é Jesus. Daí Maria lhe fala: deixa-me chamá-lo de filho, pois todos que servem ao meu filho e aos seus ceareiros, meus filhos são. E Matias é escolhido como o 13º discípulo. Matias foi dirigir a igreja em Cesareia a pedido de Pedro. De lá ele parte para a Etiópia para uma missão muito importante. Na Etiópia, o rei e seus oficiais começam a perseguição terrível com Matias. E, fazendo um conluio, eles ateiam fogo na obra onde ele estava, e aí Matias morre com os olhos fixos e serenos para o alto. Em seu velório, olha que interessante, né? Nada é por acaso. E o rei vê o espírito de Matias e se arrepende, pede perdão a ele. E quando o seu filho assume o reinado, esse antigo rei passa com toda a sua família já serem batizados e passa também a fazer parte dessa obra que Matias deixou e que já estava assim, mas que eles começaram a trabalhar
pelo Cristo. Bom, depois de Zaqueu, nós temos conhecimento que ele foi, a segunda encarnação dele foi com Quinto Varros. E ele vem com uma missão de angariar almas para o Cristo. Também é perseguido e é morto, condenado à morte. Poucos anos depois, ele vem como Quinto Celso. E como Quinto Celso, ele veio com a mesma missão. E aí, acontece novamente, ele e o filho são colocados num poste, em chamas, eles morrem assim. E agora nós vamos para a quarta encarnação, que é a que precedeu a vinda de Bezerra de Menezes. Foi lá pelo século V, beirando já o século VI. E veio como irmão Parmênio. Ele construiu um recanto chamado a Casa dos Benefícios. Atendia a comunidade formada por pessoas necessitadas e doentes. Era escola e era lar, como tanto centro espírita são, né? Escola onde se aprende muita coisa e um lar que abriga tantas pessoas, né? E lá também. E uma calúnia novamente é levantada para o irmão Parmênio. E o que acontece? Também é premeditado um incêndio aonde é destruída em poucas horas irmão Parmênio e a sua obra humanitária se reduz em chamas. Gente, é muito fogo para um espírito só, né? Eu fico pensando, meu Deus do céu, quanta prova que ele veio para ter aqui. É muito fogo, muita coisa. Mas foi burilando o seu espírito, com certeza. E foi assim que no século VI, a Casa dos Benefícios se viu destruída. Bom, agora nós vamos propriamente dito chegar na vida e obra como Bezerra de Menezes. Ismael, no plano espiritual, Ismael, vocês sabem que é o anjo tutelar do Brasil, né? Ele faz um convite ao espírito que viveu todas essas encarnações que eu falei para vocês. E fala a ele assim: descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. E fica defraudada a bandeira de Bezerra de Menezes: Deus, Cristo e caridade. Adolfo Bezerra de Menezes nasce no dia 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no Ceará. Ele é filho de Antônio Bezerra de Menezes e de Dona Fabiana de Jesus Maria Bezerra, duas almas nobres, boas. Sua fortuna ele tinha uma fazenda onde tinha criação de gado. Mas de tão generoso, de tão bom que ele era, as pessoas o exploravam e ele acabou indo às ruínas. Aí, pela sua necessidade, ele quer entregar os seus bens para os seus credores. E eles não aceitam. Falam para ele: Senhor Antônio, o senhor paga quando e como puder. E ele, a partir daí, ele, na sua fazenda, ele começa a administrar como se não fosse mais sua fazenda. E ele tira dali o necessário para suprir as atuações da família e o restante ele vai pagando os credores. Nessa fase, Adolfo de Bezerra de Menezes tinha 7 aninhos. Seus 2 irmãos mais velhos já eram formados em Direito e o terceiro irmão estava a caminho de se formar. 4 anos depois, a família se viu forçada a emigrar para o Rio Grande do Norte. Por quê? Porque havia uma perseguição muito grande com o seu Antônio, porque ele era do Partido Liberal. Ele era um político
E como começou muita perseguição, ele se viu obrigado a ir embora do Ceará. E Adolfo, então, foi matriculado na escola dos jesuítas. E ele tinha, nessa fase, ele tinha 12 aninhos. Mas ele tinha uma inteligência, um adiantamento impressionante. E devido a isso, 2 anos depois, ele já com 14 anos, ele é convidado a substituir o professor, ditando e corrigindo os erros de latim. Em 1846, a família retorna para o Ceará, só que aí eles vão morar na cidade. E Adolfo foi matriculado aí no liceu, que era uma escola que era dirigida pelo irmão. E lá percebe que ele não tem a menor capacidade com o direito. E ele fala ao pai que a vontade dele era medicina. Mas no Ceará não tinha escolas de medicina, não tinha. Então seria obrigado a ir para o Rio de Janeiro. Mas a família, como eu falei, não tinha posse suficiente para bancar ele lá. E fazem com os parentes, se reúnem e conseguem um dinheiro, 40 mil réis, para ele poder ir para o Rio de Janeiro. E no navio ele parte, e quando chega na Baía de Guanabara, ele estava com 38 mil para começar, mas com muitas esperanças e muitos sonhos. Aí, entre os anos de 1851 e 1856, que é o tempo de faculdade dele, foram anos de renúncias, de sacrifícios, muitos sacrifícios. Ele não tinha uma religião definida, embora sua família fosse católica, mas ele tinha muitas dúvidas a respeito. Mas ele era muito focado nas coisas que ele queria, ele se isolava em meditações, e ele era muito diferente dos seus colegas. Sua família, como era católica, e ele não tinha uma coisa definida, mas mesmo assim era um rapaz que tinha muitas pretensões de fazer o melhor dele. Ele era um dos estudantes mais pobres da faculdade e dava aulas para se sustentar. Não possuía livros, estudava nas bibliotecas públicas e ele era muito respeitado pelos alunos, pelos professores, em suas palavras, em suas atitudes. E há um fato na vida dele muito citado, que eu quero dividir com vocês. Certa vez, ele estava com sérias dificuldades financeiras. E o tio dele, Anselmo, que morava no Rio de Janeiro, o convida para uma festa. E ele não tinha dinheiro algum, ele precisava comprar roupa, botas, chapéu, alugar um carro, enfim, para poder ir à festa. Só que o problema maior não era só a festa. Ele estava devendo na pensão onde ele morava e estava devendo taxas também para a faculdade, que precisam ser saldadas. E ele tinha um amigo, um alfaiate, que sempre lhe adiantava algum dinheiro na sua necessidade e ele devolvia depois conforme dava essas aulas. E ele vai até esse amigo. Porém, quando ele chega, esse amigo havia viajado e ele fica decepcionado. Mas, ao mesmo tempo, ele fica aliviado por não contrair mais uma dívida. Afinal, uma festa é supérfluo. É o que ele pensava. Mas aí ele pensa que ele tem as outras dívidas ainda para saldar e essas precisam ser pagas. E nesse instante, foi um dos poucos momentos que ele se desesperou. E quando ele se desespera, ele recorre a Deus e faz uma prece. Dali a instantes, bate à sua porta um rapaz que queria aulas de matemática. E ele, a princípio, recusou, porque matemática não era uma matéria que ele gostava.
Mas o rapaz insistiu. E ele, pensando na condição dele, que precisava saudar as coisas que ele precisava saudar, o que acontece? Ele aceita. E esse rapaz paga as aulas adiantadas e combina com ele os dias que vão voltar para ter aula. E se despede. E com isso ele vai lá, ele salda o que tem que fazer, paga tudo o que tem que pagar. Estava contente por liquidar isso tudo. E aí ele entende que tudo isso era um auxílio que ele recebia, porque esse rapaz nunca apareceu para as aulas. E ele entendeu que foi a ajuda do alto que ele recebeu. Em 1856, ele concluiu o curso de medicina com 25 anos. Daí ele abre, instala com um amigo no centro da cidade, um consultório. E no começo, para todo mundo, qualquer profissão é muito difícil, não é? Todo mundo sabe, qualquer profissão. Não é conhecido, não tem experiência, é uma série de coisas. E com ele não foi diferente. Mas a fama dele começa a aparecer quando ele começa a fazer curas. E tem uma outra coisa. Ele atendia no consultório pessoas, a maioria pobres, sem cobrar a consulta. E as pessoas que ele atendia de mais posse, ele pegava esse dinheiro, dava para esses mais pobres comprar mantimento, ou melhor ainda, remédios, e o que sobrasse mantimentos também, para ajudá-los. O tamanho dele de amor era infinito. E tão logo então a fama dele começou a crescer, e ele foi convidado para trabalhar no Hospital Central, como médico militar, até chegar a cirurgião-tenente do Exército. E rapidamente ele foi aceito como sócio efetivo da Academia Nacional de Medicina. Mesmo assim, ele continuava no consultório atendendo da mesma maneira. Ele não tinha tempo para lazer, e ele dizia: um médico não tem o direito de terminar a refeição, nem de escolher hora e nem perguntar se é longe ou perto, quando um aflito lhe bate à porta. E dizia também, eu acho muito interessante isso que ele fala, ele dizia também que aquele que não acolhe um ser humano não é médico, é negociante de medicina. Isso deveria ser ido e relido por quantos que fazem da medicina um negócio lucrativo. Eles enterram seus talentos e agravam as suas missões. E continuando então, ele casa-se daí com Dona Cândida de Lacerda. Com ela tem 2 filhos. Em 1860 ele entra para a política, renunciando o posto militar. Ele entra para a política. Quando ele fica viúvo e com 2 filhos, ele continua a vida, mas ele precisava de alguém que o ajudasse ali, e ele se casa com a cunhada dele, irmã de Dona Cândida, que era a irmã materna dela. E também tinha o nome Cândida no nome. O nome era Cândida Augusta de Lacerda Machado, com quem ele teve mais 5 filhos. Foi um político raro, que exerceu sua função pública em prol do bem comum, sempre defendeu os humildes e necessitados. Foi vereador, foi deputado por 2 vezes. Sempre honrado, sua conduta era ilibada. Ele se elegia não com as benesses que o governo podia, mas pela sua própria conduta. Em 1869 falecia Allan Kardec em Paris. E com a sua morte, o espiritismo ele fica sem um chefe, mas tinha todas aquelas obras valiosas codificadas por Allan Kardec.
Seus adeptos, no entanto, continuam trabalhando e eles aumentavam. Assim como também a homeopatia, que era o medicamento usado nos centros espíritas como forma de caridade. Isso tudo ia cativando, né? Quem começasse. Porque Bezerra, nessa época, ele recebe um exemplar do Livro dos Espíritos e ele começa a ler. E quando ele está lendo, ele percebe que ele conhece tudo aquilo, que para ele não é novidade, ele parecia que estava relendo, ou estava vivenciando tudo aquilo. O que era, né? Porque na época de Zaqueu, tudo ele estava lá, né? Então ele começou a ler e foi se aprofundando cada vez mais no Espiritismo. A loucura foi uma das suas especialidades para o estudo, tanto que ele escreveu o livro A Loucura sobre o Novo Prisma, acompanhando assim a influência dos espíritos tinha sobre seus pacientes. Certa vez, uma pobre mulher viúva e mãe de 5 filhos o procura sofrendo de uma tenaz obsessão, procura desesperada por ele. O obsessor era sua filha mais velha, que a culpava pela prostituição de seu corpo e a derrota do seu espírito. E Bezerra tem uma conversa com esse espírito e faz ela enxergar que a mãe, que ele não estava ali para julgar, mas que ela pensasse também que ela tinha o livre-arbítrio de ter escolhido, ela podia não fazer tudo aquilo, mas ela escolheu. Então a culpa, ela não podia só jogar a culpa na mãe dela. E conversou com ela de uma maneira tão doce que a fez entender. E Bezerra, conversando, fala para ela: eu posso orar para você? Claro, pode orar. Daí ela se comove quando ele termina a prece e diz: quem ora assim tem Deus dentro da alma, está com a verdade. E parte deixando a mãe livre. Mais tarde ela se manifesta no grupo Ismael na Febre e agradece a Bezerra por sua salvação. E o ceareiro espírita continuava olhando todos com muito amor e muito carinho. Ele receitava pelos lábios, ele receitava conselhos, receitava pelas mãos homeopatia, água fluidificada, os passes, e finalizava sempre pedindo que tivesse um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo em seus lares. Bezerra seguiu fervorosamente o Espiritismo e publicamente ele se confessa espírita em 1886, em 16 de agosto de 1886, para um público superior a 1.500 pessoas, após ter lido 5 vezes o Livro dos Espíritos. E aí eu pergunto para nós: quanto muito lemos uma vez e já achamos que entendemos? Temos que ler, temos que reler. E de preferência, estudarmos em grupo, porque é muito importante, vai esmiuçando todas as perguntas que ali tem. E ele divulga o Espiritismo em jornais também. O jornal lá que era muito consagrado, o jornal chamava O País. Por 5 anos, de uma maneira fácil, ele fazia os textos de uma maneira que ficava muito fácil para a pessoa entender os ditames do que era o Evangelho. Ele colaborava nas reuniões públicas, diz, do Grupo Ismael. Presidiu a Federação Espírita Brasileira por 2 vezes, onde iniciou o estudo lá do Livro dos Espíritos, que até hoje eles continuam com o estudo. Presidiu também o Centro Espírita do Brasil com o propósito de orientação e unificação do Espiritismo nas terras do Cruzeiro, como foi pedido lá por Ismael no plano espiritual. Ele funda nas dependências da Casa Ismael, dentro da FEB, o Grupo Espírita Regeneração, que é a Casa dos Benefícios. Lembra aquela do irmão Parmênio? Ele foi a Casa dos Benefícios, onde recebia pessoas necessitadas de coisas do corpo e coisas da alma.
Ele instituiu como lema da casa. Eu acho maravilhoso isso. Aqui se aprende a amar e servir. Aqui se aprende a amar e servir. E todos os envolvidos dos delitos praticados no passado, naqueles séculos passados, todos, eles são hoje companheiros do Cristo, transformados pelo sofrimento, e todos se uniram ao trabalho bendito que foram chamados para o grupo de redenção. Bom, agora, Bezerra de Menezes está com 64 anos. Seu ânimo mantinha-se inquebrantável, forte, saudável. Porém, estava envelhecido e pobre. Ele abandonou a carreira política e em seus últimos 5 anos de vida, de 1895 a 1900, ele consagrou-se definitivamente como médico dos pobres. Possuía um coração bondoso e só olhava o bem. Em seus clientes não via apenas as enfermidades do corpo, mas também as amarguras no espírito de cada um. Dava medicação para o corpo e bálsamo para o espírito. Quem via a quantidade de clientes que entravam lá, pensava, nossa, doutor Bezerra está muito bem na vida, está muito bem posto, né, financeiramente, né? Mas, ledo engano, porque a situação da família era a mais precária possível, porque ele continuava no mesmo ritmo, atendendo sem cobrar dos pobres, né, e dos ricos, alguns que pagavam, e aquele mesmo sistema. Aí, então, por isso, a sua esposa procura o senhor Cordeiro, que tinha uma farmácia abaixo do consultório do Dr. Bezerra de Menezes. E seu Cordeiro é que ali fornecia os medicamentos, enfim. Ele, como a dona Cândida procurou, dizendo que a família estava passando por muita necessidade e que ela gostaria de remediar isso de alguma maneira. E consegue conversar com ele para conseguir algum dinheiro que também viesse de lá, mas que fosse uma pequena parte para ela suprir os mantimentos em casa. Bezerra de Menezes concorda, porque ele não tinha o direito de deixar a família passar necessidade, mas com uma condição, que dinheiro algum passasse por suas mãos. Certa vez, entra no seu consultório uma pobre mulher com uma criança nos braços. O aspecto traduzia miséria e fome. Bezerra vai até Cordeiro, porém, elas não tinham nada nem para comer e muito menos para os remédios. Ele consulta a criança e passa medicamentos. Daí ele desce até Cordeiro para ver se tinha algum dinheiro entrado naquele dia. Cordeiro fala, não, hoje não entrou, mas eu tenho de ontem que ainda não levei para a dona Cândida. E Bezerra pega. Agora é um caso muito doloroso. Coloca os medicamentos que a criança precisa e com o restante deu dinheiro para elas se alimentarem. E doutor Bezerra, fazendo com esse gesto, dona Cândida e Cordeiro entendem e agradecem a Deus por esse ato. Outro caso foi quando, certa vez, um pai de família pede-lhe chorando uma ajuda financeira, porque teria que enterrar a sua mulher, que tinha 2 filhos em casa, também menores e famintos. Bezerra procura nos bolsos, nada encontra, e comove-se que, por intuição, desapegado das coisas materiais como ele era, ele tira o anel simbólico de médico e fala para ele, entrega para o irmão necessitado, para vender, enterrar sua esposa e comprar o que precisasse. Muitas vezes ele não tinha, mas sempre, não tinha dinheiro nos bolsos. E ele ofertava apenas a prece e um abraço. E assim acontece um dia que ele está descendo as escadas da febre, e ele tinha terminado o trabalho e vem até ele um senhor que vem com a face visivelmente transtornada que estava. E ele fala para ele,
que eu estou desempregado e estou com uma mulher e 2 filhos em casa, passando muitas necessidades. Meus filhos são doentes também. Bezerra procura no bolso, não acha nada a não ser um bilhete desses do bonde para ele poder voltar para casa. Aí ele pensa e fala, pergunta, você tem fé? E o abraça, mas o abraço dele era aquele abraço de amor. E o abraça dizendo, seu caso será resolvido, confia. E passou algum tempo e aquele irmão volta outra vez, encontrar-se com ele ali na porta da FEB e dizer a ele que ele já estava empregado e que a família estava numa situação melhor. Isso são alguns casos que a gente fala e que tem muitos outros casos que vocês podem depois pesquisar também, porque eu vou dar os livros onde pesquisei. E Bezerra sabia que a sua família tinha que se ater ao necessário. Criou os filhos cristamente, mas sabia que a ajuda viria de Jesus. E numa manhã, houve uma apreensão no lar. Dona Cândida, quando ele já estava pronto para ir para o consultório, sair de manhã, fala a ele que estava muito apreensiva porque não tinha comida nem para o jantar daquele dia. Bezerra para, pensa e fala para ela que não se preocupasse, que nada faltaria e que confiasse em Deus. E vai para o consultório trabalhar. À tardinha ele volta e quando ele chega ele encontra ela sorridente, mais feliz, e que conta para ele que recebeu uma carroça de alimentos assim que ele saiu. Bezerra de Menezes olha todas aquelas coisas que foram ofertadas por alguém, para e se concentra numa oração de agradecimento a Deus. Bezerra de Menezes não fundara hospitais, nem escolas, nem asilos, nem albergues, nem farmácias, mas ele sozinho, por ele só, ele era tudo isso. Hospitalizava, ele esclarecia, asilava, albergava, medicava e salvava irmãos, encaminhando-os ao mestre querido. Que aula, né? Agora nós já estamos em 1900. 1900, nos primeiros dias de janeiro, Bezerra foi acometido por uma paralisia cerebral, que o tirou dele a fala e os movimentos. Vejam bem, Bezerra de Menezes, aquele médico dos mais ilustres, nome que brilhara na política, na administração, nas letras, no jornalismo, um condutor espiritual, agonizava agora em um pobre leito, em plena miséria, coberto pela auréola da sua própria bondade. Seus últimos momentos nos dão lições emocionantes. No bairro havia um clima de tristeza. Todos sentiam que iriam perder o querido médico dos pobres. A casa vivia cheia de pessoas. Ora entrava pobres, ricos, mas sempre uma pessoa por vez dentro do quarto. E ele continuava com seu corpo inerte, mas com seus olhos verdes, mansos, serenos, demonstrando fé e gratidão por todos que vinham ali. O ambiente era tão sereno que possibilitou a cura até de algumas pessoas que iam lá, só de vê-lo. E um fato curioso acontece que no momento em que se trocava o arranjo de cama dele, achava sempre moedas e cédulas embaixo do travesseiro, porque eram pessoas que estavam preocupadas com a família do Dr. Bezerra e com ele. Eis que afinal, no dia 11 de abril de 1900, um dia lindo, ensolarado, ergueu o pensamento para o alto, orou pedindo a Jesus que não deixasse parar de sofrer, mas que o seu sofrimento fosse aproveitado. E por fim, ele pediu
por todos os irmãos que ficavam, pelos doentes do corpo e da alma. E do alto desceu a graça suprema. Bezerra entregou a sua alma ao Criador às 11h30 desse dia 11 de abril. Apagara-se assim na terra uma grande luz e apontara no céu mais um foco de claridade. Agora vamos ver ele no plano espiritual. Como é que ele foi acolhido? Ele foi acolhido com muito amor, muito carinho, pela sua filha, Celina, que desencarnara com 18 anos. Também por familiares e por amigos. E nisso ele ouvia ecoar o seu nome. E ele pergunta à sua filha: o que está acontecendo? E ela leva uma sacada, aonde ele vê mais de uma centena de espíritos que estão ali para glorificarem a ele. E ela explica: estão aqui aqueles que receberam de suas mãos os benefícios da sua bondade e vieram prestar-lhe essa homenagem. Gente, que espírito humilde. Nesse instante, ele lamentou o quão pouco fizera pelo muito que estava recebendo. No grupo Ismael, à noite, um vidente, um médium vidente, ia ter uma homenagem ao espírito Bezerra. E um médium vidente vê ele se aproximando, iluminado e feliz. E assim ele fala, e diz através do irmão: eu vos agradeço as preces e as homenagens. Eu vos peço que coloquem as flores luminosas aos pés do Cristo, que tudo merece. Obrigado, irmãos. Que Deus vos abençoe, que Jesus vos ajude. E no dia seguinte ele é sepultado no cemitério São Francisco Xavier, no Caju, no Rio de Janeiro. E logo na entrada, do lado direito, está o túmulo dele, que nunca fica sem flores, de agradecimento a esse apóstolo das terras brasileiras. Em 17 de abril, que é uma semana após que ele foi do seu desencarne, amigos se reuniram para achar a melhor maneira para suprir as necessidades da família. E fazem com isso espetáculos, concertos, para conseguir angariar dinheiro. E dias depois eles conseguem fazer a Fundação Espírita Beneficente da Bezerra de Menezes. No plano espiritual ele continua trabalhando como médico, atendendo os pedidos da terra. Numa ocasião ele ajuda Chico Xavier, que sempre tinha ele e seus também, a sua equipe, ajudando no trabalho. E numa noite que Chico, há mais de 5 horas, executava o trabalho mediúnico, ele tinha escrito cerca de 2.000 cartas ali, e ele tinha um problema na vista, que ardia constantemente, lagrimejava muito e sangrava. E Bezerra já havia deixado o ambiente, deixando a sua equipe. E Chico pede a um deles e fala assim: você que é um dos abnegados amigos de Bezerra, peça-lhe um remédio para os meus olhos. E daí em instantes chega o doutor Bezerra para socorrer Chico. E fala: Chico, por que você não me disse que estava passando mal dos olhos? Chico, humildemente, muito emocionado de ver a presença do doutor Bezerra, responde: eu não lhe peço como gente, mas como uma besta cheia de pisaduras, que precisa curar-se para continuar a trabalhar e ganhar o pão de cada dia. Cure, pois, por caridade os meus olhos. E Bezerra diz: se você é uma besta, e eu, quem sou então? Agora Chico era muito espirituoso, né? Olha o que ele fala: o senhor doutor Bezerra, exclama Chico, é o veterinário de Deus. E Bezerra se emociona e sorri com aquela resposta. E coloca as mãos suas luminosas sobre os olhos de Cristo, de Chico, e Chico nessa noite sente mais conforto e pode dormir uma noite mais sossegada.
E assim, Bezerra de Menezes continua atendendo todos os nossos pedidos, basta pedir o coração. Olha, até bateu o coração aqui. No livro 13º Apóstolo, está narrado na espiritualidade uma comemoração em homenagem aos 50 anos de desencarne de Bezerra de Menezes, abril de 1950. Quando do mais alto se faz uma estrela luminescente no local, isso, plano espiritual. É Celina, a enviada da Virgem Santíssima, que chega e lê a sua mensagem promovendo Bezerra de Menezes, seu querido servidor, a uma tarefa maior no plano espiritual. Ele, emocionadíssimo, ajoelha-se agradecendo entre lágrimas à Mãe das Mães e suplica-lhe, por intermédio da sua serva, para ficar no seu humilde posto, junto à terra, a fim de continuar atendendo seus irmãos da terra, que tantas provas lhe dão de estima e de gratidão. Celina sobe às esferas superiores, onde está Maria Santíssima, e leva esse recado. E daí volta em instantes com a resposta: que Bezerra ficasse no posto o tempo que quisesse e sempre sob suas bênçãos. Eu espero que todos nós, depois de conhecermos um pouquinho mais de Bezerra de Menezes, a gente possa levar como exemplo essa história edificante, né? Caridade em primeiro lugar, sem interesse, sem ao menos esperar em troca um muito obrigada, que nem sempre de bem. Mas não precisamos disso. O importante é fazer bem. Isso é importante. Em nossas preces nós devemos pedir a Deus, nosso Pai, ao nosso querido Mestre Jesus, que trouxe para nós a boa nova, despertando-nos, tirando o véu que nos cobria. A Maria Santíssima, essa que eu devoto uma ternura imensa. A espiritualidade amiga que nos protege. Ao nosso anjo da guarda, as nossas estrelinhas, né? Aos mentores. E agora, ao nosso querido Bezerra de Menezes, para pedir ajuda a ele e a sua equipe. Lembrando sempre, amor a Deus e a seu Filho sempre. Amor ao próximo sempre e caridade sempre. Com esse suposto, eu recomendo 3 livros para vocês para finalizar. Me desculpe adiantar toda hora, gente. Bezerra de Menezes, O Médico dos Pobres, de Francisco Aparoni. Lindos Casos de Bezerra de Menezes, de Ramiro Gama. E o 13º Apóstolo, onde fala as reencarnações de Bezerra de Menezes, de Jorge Damas Martins. As fontes utilizadas pelo autor são narrativas de médiuns com credibilidade como Ivone Pereira, Chico Xavier e Nilton Bochá. Muito obrigada, gente, pela paciência de vocês comigo. Que Jesus continue abraçando vocês e toda a família de vocês e que saiam daqui melhores do que quando aqui chegaram. Que assim seja.